Seja bem-vindo a bordo de mais um Improváveis Cast. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui uma pessoa que eu tenho certeza que você vai ter a maior alegria em conhecer. Ela é especialista em RH há mais de 20 anos. Ela se descobriu isso verdadeiramente como sendo um propósito na vida dela, gerenciar recursos dos seres humanos. Não simplesmente por causa de um cargo, mas pelo interesse real, puro, verdadeiro, fidedigno em levar a extrair das pessoas o melhor que elas têm, mas sempre lembrando da individualidade de cada um de nós. A individualidade que cada pessoa tem para agregar, para acrescentar em cada lugar. Ela também foi gestora por muito tempo de um grupo muito famoso, o Grupo Pablo Marçal. Hoje ela tem um programa dela como mentora, como treinadora, tem uma imersão chamada ID, e é um prazer hoje ter aqui a bordo a Priscila de Jesus. Bom dia! Estou muito honrada, muito feliz em estar aqui e tenho certeza que vai ser um marco, vai ser uma conversa muito legal. Estou muito inspirada a tudo que a gente vai trazer aqui para vocês. Com certeza, eu que me sinto honrado de ter você aqui no nosso estúdio. E Priscila, eu queria aproveitar perguntando para você, você sabe que essa divisão do Decolle Studios é a Improváveis Cast, e a gente conta a história de pessoas para justamente entender o processo delas e de como elas eram improváveis ou não eram improváveis, ou até a gente falou um pouco sobre isso. Às vezes a pessoa se sente improvável e, na verdade, você tem um conceito completamente diferente em relação a isso. Então, Justamente. a nossa pergunta normalmente é o que te torna uma improvável? E aí eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque eu vou fazer a pergunta, mas eu sei que vai ser respondida de uma forma inesperada. O que te torna uma improvável? Uau, vamos lá. Eu acho que é muito comum, né? Muitas pessoas se apropriarem desse conceito. Porque eu sou uma improvável, porque eu era uma improvável e hoje eu estou performando, tendo resultados, enfim. E eu entendo muito bem este conceito, eu entendo muito bem o significado da palavra improvável, né? Porque o que é improvável? É aquilo que não se pode provar. Com Então, o que certeza. você não pode provar se torna improvável. Mas quando a gente trata de ser humano, será de fato que nós somos improváveis? E isso foi uma discussão que eu tive interna comigo mesmo, partindo da minha história de vida. Porque, estatisticamente, se for olhar, né, para a minha condição racial, enfim, e olhar hoje todos esses pontos de pessoas da minha raça, muitas pessoas até se autodenominam, né, eu sou um improvável. E eu comecei a olhar para isso, né, porque desde muito cedo eu entendi quem eu era e eu comecei a desafiar algumas estatísticas e fazer as pessoas acreditarem que sim, nós somos seres prováveis. Eu acho que isso já é a grande essência de cada pessoa, né? De Sim. você se desafiar e desafiar essa lei da probabilística, que na verdade não é uma lei rígida, né? Na verdade é uma percepção. Justamente, você tocou justamente nesse ponto. Isso não é rígido, é uma percepção a partir da história de vida de cada um e o contexto sócio-histórico, cultural que cada um está inserido. No meu processo de descoberta da minha identidade, quando eu tive um encontro, uma experiência muito linda com Deus, eu entendi muito claro que eu nunca fui uma improvável. Que a partir do momento que eu nasci, então a partir do momento que eu e você já nascemos, nós já nos tornamos prováveis de darmos muito certo, sim. Prováveis de fazermos coisas que não são prováveis, sim. Prováveis e a estatística, a sociedade, o outro não nos rotula, não nos limita, não nos incapacita, não nos tira a responsabilidade que nós temos enquanto protagonismo. E quando eu virei essa chave, eu comecei a dizer para mim mesma, eu sempre fui provável, porque quem me criou já tinha me aprovado. E aí as coisas E acontecem. isso é a grande chave, realmente é isso que você falou. Quem te criou já tinha te aprovado. Justamente. Você já era detentora, você já tinha como herança tudo isso, né? E a gente nasceu para ser próspero, abundante, para a gente poder viver em um momento de riqueza, poder construir. Riqueza não é dinheiro, gente. É justamente, por exemplo, hoje eu falo que a minha família é a minha maior riqueza. Uau. Eles estarem comigo depois de tantos anos, eu estando ausente, foi um trabalho lindo que eu realizei por muitos anos, mas isso me deixou bastante tempo distante da minha família. E eu acho legal o que você falou, porque na aviação também eu trabalho muito essa questão. As pessoas, tem um grande cientista, Sidney Dekker, ele fala, você não deve se basear como você sendo um resultado seguro dentro da aviação só pelos dados que você tem. Porque o fato de você não ter tido um acidente não significa que você está
fazendo tudo corretamente. E é legal o trabalho que você está fazendo hoje com os seres humanos, porque de uma forma talvez inversa, é o que você falou para justificar essa condição de ninguém é improvável. Perfeito. Na verdade, nós somos altamente prováveis, mas em algum momento alguém que fez essa análise de dados trouxe a ideia de que, tipo assim, não, porque você, ou por uma questão racial, ou por onde você nasceu, Sim. ou por relacionamento, é muito improvável. E eu queria que você falasse um pouco da tua experiência dentro do RH, e vou reforçar, eu sei que muitos sabem o que é o recurso humano, mas é que uma coisa é quando você fala assim a palavra isolada, outra coisa é quando você enxerga o recurso humano como sendo um recurso. E isso eu acho que é o teu maior diferencial. Eu queria que você falasse, foi, se eu não me engano, com 21 ou 22 anos que você descobriu Sim. que isso era o segredo do sucesso. Ao contrário do que muitas pessoas falam, o ser humano dá problema, o ser humano é difícil, o ser humano é complicado. Fala um pouco pra gente sobre você enxergar isso. Senta que lá vem história. Mas eu tenho muito orgulho de falar da construção da minha carreira, do que o ser humano representa para mim, que não é uma frase de efeito, não é uma recém-descoberta, isso faz parte da minha trajetória de vida. Com 20 anos, eu tive a oportunidade de ter sido aprovada no processo seletivo para uma grande empresa. E na época, Fabrício, eu estava até concorrendo a 2 processos diferentes. Eu estava concorrendo para um processo para um banco. Isso Também, eu não sabia. Eu lembrei agora. E eu tive a oportunidade de fazer escolha, né? Não, eu fui aprovada no processo seletivo para o banco e para a área de recursos humanos de uma grande empresa, que foi a minha escola de recursos humanos. E eu aceitei, de fato, entrei na área de recursos humanos e eu comecei a entender na prática, na vivência, o que significava um setor de RH. Porque até então, na faculdade, você tem uma matéria de recursos humanos, mas é muito diferente a teoria da prática. Com certeza. Quando você começa a vivenciar os processos de recursos humanos e tudo aquilo que era relacionado a desenvolvimento, seleção, carreira, sempre me chamou muita atenção. Eu comecei a ter uns insights. Nos momentos que eu comecei a entrevistar pessoas, né, que foi ali entre 21 e 22 anos, eu comecei a prestar atenção nas histórias dessas pessoas. Isso faz todo sentido, todo né? A história da pessoa que conta totalmente quem ela é, né? Sim, o olhar mais humanizado. Então, tinha entrevista que eu acabava chorando, né? Eu tinha menos maturidade na época, então eu acabava chorando junto com o candidato, porque eram histórias tão preciosas e você tinha uma vida ali na sua frente, ao qual você podia dar uma oportunidade de emprego e mudar a história dessa pessoa. E aí eu comecei a entender o que de fato recursos humanos fazia, que era muito mais uma questão processual do que você contratar um profissional altamente técnico. Eu estava contratando um ser humano que tinha a sua história de vida, que tinha os seus valores, que tinha os seus talentos natos, as suas habilidades, e que essas pessoas podiam fazer a diferença dentro das organizações que eu passava. Então, esse olhar do que você colocou muito bem, não, mas dá muito trabalho, liderar gente dá muito trabalho. O que não dá trabalho nessa vida? É que nem você ir para a área do empreendedorismo e construir a sua própria vida, construir a tua própria história dentro de uma empresa onde você é o proprietário. E muitas pessoas falam assim, nossa, mas o empreendedorismo dá muito trabalho. Mas você não empreender também dá muito trabalho. É justamente isso, é fazer a escolha do qual trabalho você quer ter, né? Então, é uma das primeiras desconstruções, né? O ser humano dá muito trabalho, o que não dá? Olha para sua vida. Porque, de repente, você está falando de você mesmo, agora entra a coach aqui, não, né? Isso é verdade. Às vezes, quem dá mais trabalho é você para você mesmo. Você se coloca em situações que você não queria estar. Justamente. E aí, quando eu entendi isso, né? Dentro da primeira organização, onde eu já, com 21 anos e meio, eu já assumi a área de RH, tudo para mim ficou mais claro. Eu tinha certeza que eu gostaria de estar envolvida com pessoas. Eu tinha plena certeza que a minha missão, o meu propósito, estava relacionado ao desenvolvimento de pessoas. E que eu ia gastar os meus dias para ler mais sobre pessoas, para estudar mais sobre pessoas, para ajudar pessoas, né? E aí essa jornada ela foi sendo construída, né? E aí eu comecei a me ver não como uma improvável,
mas como uma pessoa provável e que poderia levar outras pessoas a serem prováveis também de fazerem grandes realizações. E eu acho interessante uma coisa que você falou sobre essa questão de ter essa ótica de você enxergar o ser humano como um ser humano, que teoricamente é óbvio, né? Mas eu vejo que as Sim. pessoas ainda tratam mecanicamente. Mas uma coisa muito importante que você falou me chama a atenção, que você, naquele momento em que você está fazendo um processo seletivo, muitas vezes a pessoa simplesmente considera, eu estou fazendo uma seleção, quem é melhor, quem é pior. Mas você falou que você tem um olhar diferenciado, que você sabe que ali não está simplesmente só um ser humano, mas muito provavelmente tem uma família que está por trás dele. E esse é um dos grandes trabalhos que a gente faz hoje, né? Ter uma ótica de saber o quanto a família é importante. E nessa época você sentia assim que depois dessas pessoas celebrarem, elas conseguirem entrar nas empresas, elas virem agradecer você e falar assim, nossa, o meu sonho era coisas que às vezes a pessoa nem revelou no processo seletivo, né? Nossa, o sonho da minha vida era trabalhar nessa empresa. Ou a pessoa passou anos acreditando que ela poderia estar lá. Como é que é para você essa alegria de você falar assim, nossa, eu fiz a coisa certa em acolher essa pessoa? Isso é o que eu acredito que é um dos grandes presentes de você estar dentro da área de humanas, principalmente na área de recursos humanos ou gente e gestão, né? Hoje eu tenho uma área dentro de um dos meus negócios que é gente e gestão. É essa questão de você não olhar puramente o indivíduo que está ali na sua frente, mas sim a família que ele traz. Eu vou contar um episódio que eu lembrei agora, foi um episódio até de dor, um episódio que me marcou demais e eu tive que aprender a lidar com isso, né? Tinha um candidato que estava no processo seletivo, ele era terceirizado em um dos grupos que eu passei, e ele fez todo o processo e chegou na hora para o cargo que ele iria exercer. Fisicamente ele tinha uma condição de coluna que não dava realmente para ele exercer o cargo do qual ele estava participando do processo. E foi numa época de Natal. E aí eu tive que dar o feedback para ele, né, da não continuidade dele no processo seletivo. Fabrício, eu lembro exatamente como se fosse hoje. Ele entrou na minha sala no dia seguinte, ele pediu para falar comigo. E aí nós recepcionamos ele. E ele falou assim, olha, e aí ele desmontou a chorar. E ele assim, o meu sonho era fazer parte dessa empresa. O que eu vou falar para minha família, né? Porque era o nosso presente de Natal, enfim. E ele começou a chorar copiosamente. E eu me emocionei demais ali também, né? E aí eu fiquei uma semana pensando e a gente tentando reverter, ali vendo com o ambulatório médico, mas de fato não era Não era possível, realmente né? possível. E aí Sim, são eu coisas que vejo não estão no nosso controle, na né? aviação a gente tem, inclusive no descritivo de vaga, fala você terá que demonstrar, não só falar, né, no processo, mas demonstrar que você tem um nível de mobilidade suficiente para você atuar nessa área, porque a gente tem que entrar em caverna de avião, você tem que deitar embaixo do avião, você tem que fazer movimentos que realmente requerem Uma você ter aptidão uma aptidão física. né? Então, mas aí, como o destino, né? E eu acho que o mundo ele dá voltas. O que aconteceu nesse case? Um ano depois, eu também liderava um processo de jovem aprendiz pelo Senai na época. A gente tinha parceria, né? Então nós contratávamos em média 16 jovens. Nossa, isso é maravilhoso, você investir no jovem. Investir no jovem. E aí o que eu soube? Que um dos jovens aprendizes que a gente contratou era filho desse rapaz. Nossa. E aí parece que o ciclo, né? Porque eu acredito tanto no ser humano, né? Isso acho que é uma das minhas crenças, que assim, era assim, Pri, olha aqui, ó. O pai não pôde, mas o filho tá aqui. Vocês vão poder desenvolver esse jovem, vocês vão poder dar uma condição, uma formação. E esse é o nosso propósito, né? Para isso que a gente está aqui. Então, quando é genuíno, as coisas acabam acontecendo. Então, eu sei que o destino daquela família foi formada porque esse pai veio me agradecer. Ah, Né? é? Ele veio me agradecer. Uau! Porque acabou fazendo parte, era como se fosse um funcionário, né? O jovem aprendiz. Então, eu nunca desisti de acreditar no ser humano. Nunca, né? Então, não é rótulo por status, por cargo, mas é você olhar que nós temos uma essência que é preciosa em Deus. Nós temos um DNA em Deus. O que eu não tenho, eu tenho um talento que está aí buscando ser encontrado, que existe. O talento que eu não tenho, você tem. O talento que você não tem, eu tenho. E é nesse senso de coletividade que a gente cresce como sociedade. Nós não somos seres isolados.
Nós não nascemos para estar numa ilha. Então, dentro do business não é diferente. Ainda que você tenha que performar, que você tenha que fazer o seu melhor, que você tenha que dar resultados, sim. Você nunca pode esquecer de quem você é. E nós, como empresários, como empreendedores, que também estamos hoje numa outra posição, né, do outro lado, gerando emprego, gerando projetos, desafiando as pessoas, nós também temos que ter esse olhar humanizado. Então, eu defendo, né? Quando eu trabalho liderança, eu defendo uma liderança forte, porém humanizada. Senão não faz sentido, senão não se sustenta. Acho que é isso. E você sabe que uma das coisas interessantes a se dizer, a gente tem uma formação muito similar na área de temperamento e personalidade, e entender o quanto você saber essa condição de cada pessoa, o que cada pessoa teve nessa parte dela genética, do temperamento, toda a parte comportamental que é da personalidade da pessoa que teve gerado por cultura, pela convivência que ela teve, pelos valores, pelos princípios, interfere no comportamento da pessoa. Eu queria aproveitar que você estava me falando que você já entrevistou mais do que 5.000 pessoas em processo seletivo. Uma das teorias que eu tinha, que eu trouxe na empresa que eu trabalhava, era justamente a gente utilizar o processo de DNA organizacional e poder trabalhar na composição de cabine do cockpit, fazer o setup aonde você pudesse fazer setups múltiplos, aonde o comandante, o primeiro oficial, o copiloto, até mesmo a chefe de cabine, tivessem perfis comportamentais que pudessem ser complementares. Perfeito. Só que aí a empresa não acreditou no projeto, achou que isso ia complicar mais a vida dela, porque é aquela coisa que a gente ainda falava antes. O natural do ser humano é achar que qualquer coisa nova que você vai fazer, se você tem medo do novo, você nem acredita em pelo menos criar um laboratório, criar um piloto daquilo ali. Justamente. Eu queria saber, eu sei que é especialista e você atuou muito mais do que eu. Eu tenho muito mais a teoria, mas bem pouca aplicabilidade como você teve. O quanto de resultado se colhe hoje numa empresa quando você verdadeiramente consegue saber que um dominante em tal situação é melhor do que um instável, que numa outra situação é melhor você ter um autoconforme do que um influente? Como é que funciona isso na prática? Uau, faz todo sentido. É muito legal você trazer esse ponto aqui enquanto se fala de pessoas, né? Quanto mais você conhece o comportamento do ser humano, do candidato, mais você tem previsibilidade da entrega dele e do quanto você vai poder colocá-lo na cadeira certa. Então, a gente tem uma metodologia que eu gosto muito, que é o DISC, né? Que é baseado aí na teoria de William Marston. Ele foi a pessoa que construiu, que trouxe o conceito da Mulher Maravilha. Ele escreveu o livro As Emoções das Pessoas Normais, daí vem a teoria do DISC, né? E é baseado em 4 fatores de comportamento: dominante, influente, estável e conforme. O que o DISC traz, né? Eu costumo dizer que o DISC, ele responde o nosso como. Como a Priscila se comporta, como a Priscila se conecta, como o Fabrício se comporta, como ele se conecta. Então, quando você tem o seu como mais claro, você tem mais clareza de como atuar, quais projetos construir, quais darão mais probabilidade de sucesso, de acordo com o seu perfil. Então, para atividades específicas, quando você tem uma pessoa dominante, quem que é essa pessoa dominante? É a pessoa que é orientada para resultados, é a pessoa que tem um time muito curto, ela tem um quezinho de impaciência, ela tem alta energia. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas essa pessoa é grossa. Não, ela não é. Ela só está no natural do perfil dela. Então, o dominante, às vezes, ele tem um tom mais enérgico no falar, um tom mais enérgico no cobrar. Mas se você quer uma pessoa que esteja numa cadeira, numa área da sua organização, que precisa de resultados, que saiba atuar com pressão, se você colocar um dominante, a probabilidade dele dar esse resultado é muito maior. Um influente é a pessoa que se conecta com pessoas. Ela traz o resultado através das pessoas, da persuasão, da conversa, do otimismo, do riso fácil. Normalmente, os influentes, eles riem facilmente, né? Então, as pessoas gostam de estar próximas dos influentes. Então, são cadeiras, normalmente, que é assim, o comercial. É muito importante que tenha um quezinho de influência, dominância também, né? Porque o comercial normalmente tem meta, tem resultado, você tem que bater, tem que colocar velocidade, né? também. Você tem que ter velocidade. Mas é importante que a pessoa também tenha esse olhar para pessoas, se conecte, faça relacionamentos, né? Venda também é relacionamento. Bom,
Pessoas na área de humanas tendem a ter perfis mais voltados a pessoas. O perfil estável é um perfil também voltado a pessoas, um perfil que gosta de planejamento, de rotina, de informações mais estruturadas, é mais aversa a mudanças, a correr riscos. O conforme é um perfil onde a pessoa gosta de detalhes altamente técnicos, expressivos. Normalmente são pessoas que gostam muito de estudar, autoteóricos. Então, são pessoas que não precisam de informação para que elas possam, de fato, entregar um trabalho de qualidade. Então, são pessoas mais voltadas a tarefas do que pessoas. Então, influente e estável são voltadas a pessoas. Conforme e dominante são voltadas a tarefas e resultados. Eu não costumo ser muito determinista, né? A gente até está passando por um processo em um dos meus negócios, nós estamos contratando e nós também estamos olhando perfis comportamentais. E às vezes eu não gosto de ser determinista, eu gosto de entender muito bem a história da pessoa, as crenças que ela tem por trás, isso é muito para que a importante. gente não rotule, esse perfil X é bom, esse perfil não é. Eu costumo dizer que alguns perfis são mais adaptáveis a outras posições do que outros. É só você encontrar o perfil certo para a posição certa. E aí é o match perfeito para a sua organização. E quando você tem a chance de, através desse DNA organizacional, você fazer sets de pessoas, criar micro times para que um complemente o outro, você já conseguiu em alguma empresa implementar isso? Então, até eu tenho a ferramenta do DNA organizacional, praticamente dentro da ferramenta que eu uso, ele roda sozinho. Quando eu entrego um projeto, já fiz, entreguei a foto para uma organização que contratou um projeto através de uma consultoria que eu prestava serviço. E assim, quando você coloca a foto do DNA, olha, os seus diretores, assim, uma área muito vermelhinha, né? Normalmente é uma área que tem bastante diretor. Ó, os seus diretores aqui, essa área vermelhinha são deles, né? Ó, o pessoal da área técnica, controle da qualidade, tá aqui no azul. Olha que legal, né? Tudo indica que a sua organização está com os perfis certos. Agora, se você olha de repente aqui numa área financeira, tem muito influente aqui. Você precisa prestar atenção nisso, porque o influente não é uma pessoa que tende a gostar de detalhes. Então, pode ser que algumas informações importantes possam passar no seu processo. Então, por exemplo, eu até me entrego aqui, né, gente? Eu tenho influência no meu perfil, e a minha influência ela é alta. Também. Então, eu não sou a pessoa do detalhe. Às vezes até me estressa um pouco assim, mas o que eu faço? Eu trago pessoas que gostam de detalhes, né, que são normalmente conformes, para atuar comigo. Porque vão olhar aquilo que eu não estou olhando e nem quero olhar naquele momento. Você sabe que é interessante isso que você falou, porque quando eu fui analisar empresas de altíssimo resultado, como a Disney, por exemplo, que tem um processo de venda muito otimizado, muito bem ajustado, eu lembro que eles têm um processo onde eles fazem uma sequência, por exemplo, para vender aquele sistema de resort que você paga anual e você tem um número X para utilizar. E eu passei por um processo desse aqui no Brasil que para mim foi maravilhoso, porque eu não conhecia esse tipo de venda, de te abordar, falar que você vai receber um jantar, um almoço, e que você é muito importante para a organização e tal. E eu entendi como que é o funil de vendas deles. Mas o mais importante foi o final, o fechamento. Você tem essa pessoa de alta influência que trabalha com você, que consegue te envolver, que passa todas as informações. Só que na hora que você passa para o fechamento propriamente dito, contrato, assinatura, ele muda, ele fala, ó, eu vou chamar uma pessoa e você não percebe. Só quando eu fui estudar o DISC, e isso que você acabou de falar, que eu percebi a importância. Aí você senta com essa pessoa, é quase imperceptível que um sai de cena e o outro entra em cena, e aí ele vai checando com você ponto a ponto. Você entendeu isso aqui na verdade é assim, isso pode, isso não pode, isso aqui... E aí, no final, tá tudo documentado, ficou esclarecido, mas essa pessoa ela só faz a parte da conformidade, como você falou. Excelente. O motivo que eu trouxe isso, que eu fiz essa pergunta, é porque no relacionamento familiar e nesse processo, como você falou, de você entender o que tem de fissura emocional, de bloqueio, de trava emocional que leva a pessoa a não ter resultado, eu percebo que, por incrível que pareça, independente do perfil, qualquer pessoa pode estar impedida de exercer o seu melhor. E aí entra a Priscila, que nesse processo todo de RH entendeu, eu consigo
com um outro tipo de processo, que aí você falou que você criou os teus treinamentos, né? Por isso que eu anunciei ela como treinadora, mentora e inúmeras outras formações. Como é que está sendo hoje para você, Priscila, desenvolver com todas as... Fala o que você achou que foi mais importante para você em inúmeras formações. Como que está sendo para você essas ferramentas que você aprendeu e como que você desenvolve nos teus projetos? Então, eu queria que você falasse como que você trabalha isso, quais são essas ferramentas adicionais de, vamos dizer assim, não são formações que você recebe nem da administração, nem na psicologia, nem juntou a experiência e formações adicionais. Uau, que pergunta interessante, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Alphaville, eu já estava atuando como coach, já estava tendo resultados, meus clientes já estavam tendo resultados, tanto em business como em life. E teve uma pessoa que falou assim para mim, porque é uma das perguntas que eu mais recebo, né, no Sério? direct. Priscila, como é que você teve tanto sucesso de uma forma tão rápida na sua transição de carreira? Como é que você dá tanto resultado como coach? Eu também atuo, mas eu não consigo, fico patinando, né? E eu fui fazer uma reflexão e eu estava numa conversa até com um amigo que uma das formações dele é filosofia, e a gente estava desenhando um projeto, e eu falei, olha, Gabriel, me perguntaram aqui como é que eu dou resultado num tempo tão rápido, como é que a minha transição foi tão rápida, e eu lembro que eu falei assim para ele, poxa, eu acabei minha formação em coach numa das melhores instituições, e isso tem me habilitado, assim, assim. E aí ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, na verdade, o seu processo de transição, ele não está relacionado a 2 anos. A sua história de vida te habilita a isso. Uau! E é a sua história de vida que está te fazendo com que você tenha esse sucesso. Esses últimos 2 anos foram só a cereja do bolo, foram a última fase de preparação para que você estivesse vivendo o que você está vivendo. E aí, antes de eu responder a sua pergunta bem especificamente, eu estou sentindo de falar isso aqui, que é, não despreze a sua história. Porque ela é importante e é a sua história que vai te levar para o próximo passo de onde você quer chegar. E muitas vezes na correria, né, no ativismo, às vezes numa ansiedade por um resultado rápido, você acaba esquecendo da sua história. E a sua história tem valor, ou melhor. E aí quando ele me falou isso, uma chave virou. E aí eu falei, é a minha história. Eu estou mais do que pronta para levar pessoas a um outro nível. Então hoje, sim, dentro daquilo que eu faço, e é isso que acaba me diferenciando, né? Assim, com muita tranquilidade e genuinidade eu falo isso, né? Que assim, eu pego as ferramentas de administração, eu pego tudo aquilo que eu aprendi na psicologia, eu pego tudo aquilo que eu aprendi no coach, como Master Coach, como Life, Business, enfim. Eu pego todas as ferramentas e as formações que eu tive em inteligência emocional e eu coloco a minha experiência de vida para que as pessoas possam ver, independente dos perfis, porque como você muito bem falou, não é todos os perfis, todos nós, dependendo do que nós temos na nossa história, nós vamos ter um padrão comportamental. Com Que vem, certeza. sim, do ambiente que nós fomos criados, dos nossos pais, de como era o lar, de como era a vizinhança, o bairro que você ouviu dos seus avós, o que os seus professores te falaram. Isso vai gerando memórias que vão solidificando os nossos drives mentais. E isso não está alinhado ao perfil. O perfil, ele serve para quê? Para responder o como. Então, a Priscila pode ser uma pessoa hoje que é influente, que está num estado de alta influência, mas não significa que no meu passado eu não tinha uma crença de rejeição. Então, me conectando com pessoas, sempre querida. Você viu o lançamento do livro, como foi, Nossa, né? Assim, que lançamento. foi Olha, muito inclusive foi bonito. onde desencadeou trazer a Priscila aqui. É Imagina uma agenda verdade. super cheia para ela poder estar aqui falando para você de É toda essa verdade. experiência. Mas o que mais me chamou a atenção, olha só, você falou da história. O que me levou a te convidar, a gente já era amigo há bastante tempo, a gente já tinha um relacionamento por algumas formações parecidas, mas foi justamente quando você começou a contar a tua história. E aí, a maneira que você estruturou, eu achei fantástico, porque a mãe dela falou, depois os irmãos falaram, depois pessoas que foram bastante importantes nessa construção do que é a Priscila hoje. E ontem eu falava justamente numa das minhas mentorias para as pessoas gostam de falar assim, a minha vida é um livro aberto, com uma porção de páginas rasgadas.
mas são as páginas rasgadas que fazem a diferença. Às vezes coisas que por algum momento podem te envergonhar foram que forjaram o teu caráter, Justamente. foram que te tornaram mais forte, foram que te trouxeram até aqui. Justamente. Eu chamo de mente blindada do aviador, mas foi só por uma questão de autoralidade. Perfeito. Mas pode ser a mente blindada da Priscila, pode ser a mente blindada da diretora de RH. Perfeito. O que conta é justamente essa história. Justamente. E aí, Fabrício, independente do perfil, eu tinha as minhas questões que eu precisava olhar. E quando eu comecei a olhar para mim, né, então descobri-se isso, né, uma descoberta, quando eu comecei a olhar para mim, eu entendi que as pessoas elas também poderiam olhar para si mesmas, independente da sua classe social, da sua posição, de status. Existe um ser humano, tem um coração, tem uma veia que pulsa em nós, existe uma intuição que está ali nos dizendo o tempo todo, uma vozinha, olha para você, se respeita, se permita. Por que que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, estatisticamente falando? Por que que as pessoas estão adoecendo? Por que há tanta somatização? São sinais que o seu corpo está emitindo, mas que vêm de fundo emocional. Com E certeza. que nós precisamos fazer as pausas necessárias. E foi quando eu permiti fazer uma pausa necessária na minha vida, foi que eu me redescobri de fato. Eu falei, Uau, isso essa é sou eu. fantástico. E aí eu comecei a plantar as sementes. E hoje eu venho colhendo, né, tudo aquilo que eu plantei. E levando pessoas também a plantarem as suas sementes para que elas possam colher tudo aquilo que elas querem viver. Aproveitando a deixa de você falar de plantar a semente e agora você falar sobre justamente os projetos que você tinha, o que você já implementou, eu achei fantástico você me falar que você plantou uma semente quando você fez essa transição para o Alphaville e que você determinou que eram 9 meses porque já era algo profético, tipo do tempo de uma semente ser colocada e ao tempo que leva de uma gestação, porque você entendeu que era um processo teu de reconstrução de muitas coisas que você precisava aprender, pessoas que você precisava se conectar. Fala um pouco pra gente como foi Esse aplicar processo, tudo isso. né? Porque pelo menos eu noto assim, quando eu aplico nas outras pessoas é muito fácil, né? Você levantar a tua... Agora, quando você vai aplicar em você, como que você muda a você mesmo, né? Uau, é bem desafiador, né? É óbvio que hoje eu tenho um pouco mais de sensibilidade até nos meus principais comportamentos, né? Nos gatilhos. Então, eu me percebo muito rápido. Eu até dei um exemplo numa live hoje. Eu tinha comprado um Mac há 20 dias. E eu tava com o Dell, que eu tô com ele há uns 2 anos. E que, assim, todos os meus projetos ali, o meu PowerPoint, que eu amo, Excel, e eu tô lá, né? E eu precisando passar o meu Dell pra frente, né? Mas tá tão bom aqui, né? Eu falei, gente, é diferente. Eu vou ter que baixar e tal, o teclado, os comandos. E aí eu, na hora, eu falei, opa, eu estou em estado de negação, porque tá confortável pra mim o Dell. E aí teve uma querida que falou assim, ó, você só vai começar a usar o Mac de fato quando você se desfizer do Dell. Dito e feito. Aí eu pus data, era isso que eu ia te falar agora. Data, eu pus uma data que foi ontem, inclusive. Ontem, né? Eu falei 6 de julho eu passo esse Dell pra frente. Passei, agora eu tô me virando, só tenho Mac, tem que dar certo com ele. Então, é uma das coisas que eu faço na minha vida, né? Para os principais projetos que eu quero viver, os projetos maiores, eu coloco um prazo. Então, eu sabia que a minha vinda aqui para Alphaville seria uma gestação. Eu iria construir, eu iria gerar novas coisas na Pri, eu iria gerar novos projetos, novas conexões, novos negócios, novas parcerias. E aí eu comecei a gerar de uma forma muito rápida, e isso foi assustador em mim. Porque, na verdade, em 9 meses, eu escrevi um livro. E tá fantástico o livro, hein? Que legal. Eu dei 7 imersões dentro de 9 meses. Eu fiz 2 lançamentos. Eu escrevi um caderno terapêutico. Eu dei mais de 25 palestras. Então, assim, ó, o princípio da exponencialidade. Só que eu já tinha feito alguns plantios. Então, nunca deixe de plantar, porque nós não sabemos a data da semente, mas nós sabemos que ela germina. Então, foi assim, esses 9 meses foi uma escola de aprendizagem e, de fato, da exponencialidade para o meu próximo passo, para os próximos níveis, para os próximos projetos. Então, eu sempre defendo que você
Coloque um prazo. Claro, dentro daquilo que você sabe, dentro daquilo que está alinhado ao seu propósito, dentro daquilo que Deus, de repente, te falou, porque Ele fala conosco, Fala. né? Então, isso é o que a Pri vive hoje, né? Isso foi o meu processo de colheita para aquele tempo determinado que eu tinha que viver dentro daquele projeto. Depois dos 9 meses, é um recomeço, são novos plantios, são novos projetos, são novas conexões para novas realizações. E eu acho interessante isso que você falou, porque, por exemplo, em todo esse processo, para ter essa aceleração, que nem a Priscila falou, você precisa aprender a dizer não. Sim. E a gente acaba tendo que dizer não para coisas muito boas. E eu lembro de um processo que eu e ela iniciamos juntos um projeto, a gente já estava super avançado no projeto, chegou uma hora que a gente fez uma reunião e falou assim, devido a inúmeras outras coisas que precisam ser concluídas, é melhor a gente colocar um stand-by nesse projeto. É verdade. E eu noto que isso é o aprendizado de você entender que não dá para colocar braço em tudo. Às vezes tem pessoas que ficam chateadas com a gente, você não tem ideia da quantidade de pessoas que me ligam. Pô, faz uma live comigo, grava um podcast comigo, vai no evento comigo. Eu falo, cara, eu não consigo fazer, porque eu entrei nesse processo de aceleração. Justamente. E aí tem tantas coisas minhas que eu tenho que fazer. Perfeito. Tanto que eu falei ontem para as pessoas, eu falei, gente, não é que eu engordei intencionalmente, mas eu pelo menos tenho consciência, eu não fico mais mentindo para mim, não, isso aqui é tal coisa. Ótimo. Eu tive que diminuir o meu ritmo de treino porque eu falei, enquanto eu não chegar nesse resultado aqui, perfeito, eu não vou parar de correr, porque era muita coisa nova que precisava ser implementada. Lógico, você não pode descuidar da saúde. Sim. Também, isso que eu estou dizendo, foi Sim. algo temporário, porque senão daqui a pouco você começa a entrar, que nem você falou. Você não está treinando, você não está oxigenando, você não está fazendo o outro lado. Mas teve uma coisa que eu tive que fazer dizer não, né? Priscila, queria que você falasse, então, agora que você implementou tudo isso, o que o pessoal pode esperar de novas coisas da Priscila? Uau. Infelizmente, eu consegui só um slot pequenininho que a gente podia gastar mais umas 3 horas aqui, mas o que você está entregando hoje de diferencial que você trouxe com tudo isso que você construiu? Olha só, eu acho que uma das coisas que faz com que eu me torne, de fato, né, uma das melhores especialistas em comportamento e emoções, e de que forma eu entrego isso, né, em novos projetos. Eu tô com a 9ª edição do ID, aí já aberta, vai acontecer 27 e 28 de agosto. Essa imersão vai vir com uma nova roupagem, né? Então eu tive até um insight hoje na live, o meu time estava na live, eu falei, essa imersão, as pessoas vão ter uma mentoria minha na sequência, né, online, os alunos antigos vão poder participar também, né? Então a gente está no 2º semestre, tem muita coisa para fazer ainda, então eu acho que o que essa imersão tem proporcionado na vida das pessoas, os depoimentos que eu escuto, assim, os relatos, o que as pessoas estão se tornando, o que elas se tornaram depois do ID, que é um envio, é um comissionamento baseado em quem você é, na sua identidade, desbloqueio e essência, tem sido surreal. O meu canal no YouTube tá super ativo, né? Então tá bem bonitinho. Bonitinho não, está bem bonito, com muito conteúdo lá também. Eu tô com um projeto, né, de business também, projetos como Master Coach, então eu tenho algumas vagas para atendimentos individuais, né, de pessoas que queiram atendimento personalizado. Eu tenho um projeto no forno, 2 na verdade, um projeto no forno que é dedicado a famílias, a restauração de casamentos. Eu acredito em restauração de casamentos. Estou trazendo minha irmã e minha cunhada para fazerem parte desse projeto. Vai ser um divisor, né, de águas, vai ser. Assim, eu não posso dar ainda muito spoiler, mas vai ser um divisor de água para muitos casamentos aqui no Brasil, não tenho dúvida disso. E eu tenho um projeto online também que está no forno, a gente está desenhando, e que vai ser algo até então nunca visto, né, aqui no Brasil pelo menos, e que tem toda a minha estratégia, tem toda a minha inteligência, o que faz sentido, o que dá resultado, o que é completo para levar pessoas a um outro nível, para um outro nível partindo de quem elas são. Então é só isso, gente, até o final do ano. É só isso. É coisa pra caramba, você deve estar pensando, é só isso, mas é muita coisa. É muita coisa. Você sabe que quando você entra nessa energia, um dos motivos que eu estive aqui foi justamente também um chamado e Deus ter falado comigo e ter falado, você vai para uma terra que eu te mostrarei.
mas eu não imaginava que fosse aqui. E aí eu vim parar aqui. E eu sempre ouvi falar dessa questão de frequência, mas eu nunca tinha aprendido, quer dizer, eu já tinha estudado, Sim. pelo fato de fazer mestrado na área de neurociências cognitivas, Sim. mas eu nunca tinha aplicado e experimentado na prática. Porque como a gente falou antes de cultura, as empresas que eu trabalhei eram empresas que tinham cultura rígida, não eram abertas ao novo e não aceitavam que você tivesse ideias novas. Então, com isso, era um sistema muito mais opressivo e punitivo. Hoje, vendo a frequência que tem, olha só tudo o que aconteceu. Eu e a Priscila nos conectamos através de um outro processo que dá mais um podcast. Só que nesse caminhar juntos, eu conheci 2, 3 pessoas no dia que a gente esteve lá no lançamento do livro, naquele evento maravilhoso, e essas pessoas parecia que eu já conhecia elas há muito tempo. Uma das pessoas é controladora de voo e ela participou do ID. Falou, nossa, cara, eu não acredito que você está lá no evento da Priscila. Eu fui no ID e mudou a minha vida. E uma outra menina, ela fez toda a formação com ela do ID e depois ela acabou, hoje ela está sendo mentorada. Da Priscila já gravou o podcast que foi publicado ontem, maravilhoso. E foi uma conexão assim, eu falei, a primeira pessoa que eu gravo um podcast em menos de 24 horas que eu conheci. Mas isso só comprova a qualidade do teu trabalho, o quanto é fidedigno você entregar para uma pessoa e se ela quiser, ela consegue exponencializar o resultado dela. E é isso que eu queria verdadeiramente colher. Priscila, uma mensagem de finalização para as pessoas que estão aqui, que querem realmente colher esses frutos também, exponencializar, crescer. Qual é a principal coisa que elas precisam ter? Uau! Falando da minha própria experiência de vida, é você entender quem você é. Tem um versículo que eu gosto demais, que é Salmo 139, versículo 14, que fala assim, pois ele me criou de maneira assombrosa, admirável, especial. E a minha alma, a minha mente, sabe muito bem. Tem uma outra versão que fala assim, e disso eu tenho plena certeza. Então, quando você tem plena certeza de quem você é, não existe improvável, não existe improbabilidade, existe só você, existe o seu chamado, existe o seu propósito, existe a sua escolha da vida que você quer viver, existe o próximo passo que é você não desistir até você chegar lá. Então, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, mas não esqueça de se reencontrar com a sua real essência. É isso que nos leva a grandes realizações. Um grande abraço. Uau! Ah, e tem uma coisa que eu não falei para você. Agora que você citou um versículo, eu vou falar uma coisa que eu aprendi lá no lançamento do teu livro com o teu irmão. Até eu não lembro o nome dele. Felipe. Ele falou uma coisa fantástica que eu vou dividir com você agora. Jeremias 29, de 11 a 13. Só que o 11 me chamou muita atenção, que foi o que ele citou aquele dia, que falou que Deus sabe o plano perfeito que ele tem para você e ele sabe o futuro que ele planejou para você. E eu falei assim, nossa, eu vou tomar isso como uma palavra de vida, porque por muitos anos eu fazia o meu próprio plano de voo. E hoje eu estou vivendo o plano do Senhor para a minha vida. E eu sei que esse voo é muito mais longo do que eu estava imaginando. Então, para encerrar, era exatamente isso que eu queria trazer para você. Eu aprendi com você lá através do teu irmão. Nossa, gente, aí a gente emociona agora, né? Porque pode emocionar no podcast, pode, com certeza. Cara, isso para mim foi... Eu falei assim, nossa, eu passei mais de 30 anos eu mesmo fazendo meu plano de voo, mas no mundo físico. E a partir do momento que eu comecei a entender que se eu seguisse o plano de voo dele, ele sabe aonde eu vou chegar. E eu ainda falava para você antes da gente começar a gravação, que eu não sabia. O dia que, você lembra, eu tive que reprogramar várias coisas para poder estar lá, porque eu me senti honrado pelo convite de poder estar nesse lançamento. E aí, quando a sua mãe falou, ela deu mais ou menos igual no futebol. Eu não sou muito do futebol, mas tipo assim, levantou a bola para o seu irmão vir e falar claramente isso do plano de voo para a sua vida. Claro, no versículo não fala o plano de voo, mas eu processei dessa forma. Eu falei, ele tem um plano que é muito mais completo. Amém. Fabrício, gratidão imensa por esse convite. Eu, de fato, me senti muito honrada. Gratidão a você que vai estar assistindo esse podcast aqui. Que o Senhor continue te abençoando, Amém. Te honrando, te levando a voos mais altos, para que você leve pessoas também a voos mais altos através do seu propósito. Você e sua família são muito especiais para mim. Então, tem a minha validação, o meu respeito, o meu amor
E a minha intercessão. Amo Uau. vocês. Amém. Amém, é isso. Gente, conversei com essa querida Priscila de Jesus. Esse foi mais um Improváveis Cast com Fabrício Moresco, como ela bem falou, dando voz à mensagem para que você decole. Uau.